E aí? Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e nem sempre teremos as respostas que gostaríamos, né? Eu gosto de afirmar que devemos saber fazer as perguntas corretas para ter respostas certas, né? Não é por que está acontecendo comigo, mas para que está acontecendo comigo. Às vezes aquilo que está acontecendo com você, existem algumas lições que precisamos tirar. A nossa vida ela é assim, feita de experiências, né? E a grande maioria das pessoas, a gente vive com excesso de passado, né? Depressão, ou excesso de futuro, ansiedade. E esquecemos de viver o presente. A maioria da geração que nós estamos vivendo é uma geração exatamente dessa forma. Um das pessoas mais bem conceituadas no Brasil, Augusto Cury, ele disse que nós era para sermos a geração mais bem estruturada em todos os aspectos. Mas somos a geração que tem vivido as suas maiores crises emocionais, as suas doenças psicológicas, né? Porque não consegue ter controle das suas emoções. Daniel Goleman, que é um dos estudiosos mais bem-sucedidos nos Estados Unidos, ele há muitos anos, desde a década de 80, ele já falava sobre a inteligência emocional, né? E hoje a nossa vida, as pessoas elas não são medidas pelo seu currículo, mas pela capacidade emocional de saber lidar com aquilo que tem vivido, né? Então, 80% do sucesso de uma pessoa, ela não está mais relacionada ao seu currículo. As pessoas elas são contratadas porque elas têm experiência, porque elas sabem, mas elas não sabem lidar com as suas questões emocionais. Ela não sabe lidar com as suas angústias, com as suas dores, com as situações do dia a dia, com os problemas que têm surgido, né? E são justamente os problemas que vai nos capacitando e nos tornando cada dia mais aperfeiçoados para saber lidar com as situações da vida, né? E quando nós olhamos para tudo isso que está acontecendo no mundo, nós precisamos entender e pedir sabedoria da parte de Deus, porque a sabedoria é algo que é divino, a inteligência ela é humana, nós nascemos com ela, né? Mas a sabedoria, ela tem um princípio, ela tem um início e ela pode ser adquirida. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria começa por aí. E se nós olharmos para a história da Bíblia, para a história bíblica, nós podemos olhar que teve um povo, uma época, um povo hebreu, a Bíblia diz que ele estava sofrendo, ele estava passando por um jugo, por um peso, eles viviam escravos, e a Bíblia diz que do outro lado do mundo, Deus falou com um homem chamado Moisés. Não sei se você conhece a história de Moisés. Diz que ele falou com ele estava num campo cuidando das ovelhas do seu sogro. E a Bíblia diz que o Senhor falou com Moisés naquele lugar onde existia uma sarça ali que não se consumia. E Moisés, quando tentou se aproximar, Deus disse para ele: tira esse sandália dos teus pés, porque esse lugar que você pisa, esse lugar é santo. Tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você pisa, esse lugar, ele é um lugar que eu escolhi. E Deus chegou e disse para ele: olha, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Daquele momento em diante, o povo hebreu não sabia, Faraó não sabia, ninguém no Egito sabia, mas Deus do outro lado do mundo estava mudando a história daquele povo. Deus estava mudando a história de Moisés a partir daquele dia. Deus estava mudando a história de Faraó a partir daquele dia. E a história diz que Deus levantou Moisés, que ele seria o libertador naquela época, que ele seria o escolhido para tirar o povo daquela escravidão, daquela situação que ele estava vivendo. Então Deus ele tem a forma dele agir, Deus ele tem a forma de fazer as coisas acontecer.
Às vezes nós não entendemos, não conseguimos compreender, mas tudo tem um tempo de preparação, tudo tem um tempo de renúncia, tudo tem um tempo para as coisas acontecer. Moisés ele foi treinado no deserto. Moisés ele foi treinado naquela situação porque Deus estava preparando algo para ele. Existia algo que ele precisava fazer lá na frente, né? E foi exatamente isso que aconteceu. E Moisés ele foi até ali e Deus cumpriu o propósito na vida dele. Deus passou a cumprir o propósito na vida de Moisés. Moisés levantou outras pessoas para ajudarem ele também naquele propósito. Eu não sei se você conhece a história, mas Moisés, depois que ele foi levantado, a Bíblia diz que um dia ele estava cheio de muitos afazeres, né? Ele falou face a face com Deus na sarça. Mas um dia ele estava com muitas obrigações, porque o povo o sufocava, né? E não é porque o povo sufocava ou porque ele teria falado face a face com Deus que ele não precisaria de ninguém para lhe ajudar. A Bíblia diz que Moisés chegou, estava na situação e o seu sogro chegou para ajudar ele. O seu sogro chegou e disse para ele como é que deveria ser feito. Então não é porque Deus, talvez ele falou com você, que não precisa de alguém para lhe ajudar nesse propósito, que não precisa de alguém para lhe ajudar nesse chamado, que não precisa de alguém para lhe ajudar a cumprir isso que você precisa cumprir. Moisés ele falou com Deus, mas Jetro chegou para ele e disse para ele como é que deveria ser feito. E nós precisamos de sabedoria para sabermos ouvir as outras pessoas. Hoje o que existe uma grande dificuldade de as pessoas saberem ouvir. Às vezes nós pensamos que sabemos de tudo, que somos conhecedores da verdade, mas às vezes não temos humildade para ouvir as pessoas. Não temos humildade para ouvir a instrução, para ouvir os conselhos. Na multidão de conselheiros há êxito. Quando nós procuramos a instrução, a Bíblia diz: ouve a instrução, porque dela depende a sua vida. E muitos dos erros que nós poderíamos ter evitado, ou que você poderia ter evitado, existem pessoas que podem aconselhar. Hoje, uma das coisas mais difíceis que existe é justamente isso. Às vezes queremos tomar algumas decisões e pelo fato de não ouvirmos os conselhos, erramos, sofremos e depois ficam as experiências, né? Então, ouça os conselhos, ouça a instrução, porque quando nós ouvimos, pode ter certeza que nós vamos ter êxito, né? E foi assim que aconteceu. Deus ele levanta, Deus ele faz as coisas acontecer. Deus ele vem te abençoar, que Deus ele vem te aguardar, que você venha ter uma semana abençoada. Deus ele tem a maneira e a forma dele trabalhar. Valeu? Se cuidem.